Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos retratar sobre o assunto correspondência planetária na visão de Cornelius Agrippa, o escritor do grande livro Os Três Livros de Filosofia Oculta, que foi publicado em 1531 em honra a uma princesa francesa chamada Margaret. Esse livro de Agrippa futuramente teria um pseudo quarto livro de filosofia oculta. Na verdade é um livro mesmo, mas pseudo atribuído a Pietro de Abano, mas que tende a explicar o sistema de Agripa de forma mais compreensível. Para retratar sobre esse assunto, Cornelius Agrippa começa com uma frase muito interessante. O que delimita o regimento astrológico de cada coisa é a forma com que ela imita seus raios, ou movimentos, ou figuras dos superiores. Então, a forma que vai dizer qual erva corresponde a quê é a forma com que ela imita os movimentos, os raios e as figuras dos seus astros que são regentes. Um exemplo, o girassol, ao ver o Sol, ele persegue os seus movimentos. Sem luz solar, ele não sobrevive. E ele inicia o ciclo de renascimento. Ele imita o movimento solar. Ele morre e nasce, morre e nasce. Igualzinho na Terra faz dia e noite, fora, além de seguir os seus movimentos. Então é assim que nós vamos determinar qual regência essa erva terá, né? Então eu continuo. O que nos motiva a entender quais são essas figuras, limitações, movimentos, cores e odores que se assemelham com cada astro dentre os 7 da Cabala. Lembrando que a ideia dos 7 astros em ordem dos dias veio da astrologia ptolomaica, tá? Que considerava a Terra como centro. Mas depois a gente retrata isso quando for falar da cosmovisão de Papos. Destarte, vamos entender o que esse autor delimita como ervas, animais ou pedras solares, entendendo que ele teve como fonte para isso o Higromanteia, conhecido como Manuscrito Hartley 5986, traduzido por Stephen Skinner, tornando a ideia de Agripa crucial para a prática da Goétia. Fora isso, ele também teve muita influência dos livros de Paracelso, pois Paracelso ele dá a descrição de Cornelius Agrippa com relação às ervas, quando ele diz que todos os astros independentes estão distribuídos nas ervas. Então, Paracelso ele fala que o tronco, a parte firme é de Marte, que as folhas é da Lua, que a raiz é de Saturno, que as sementes é de Mercúrio, que o fruto é de Júpiter, que a vida é do Sol. Então ele vai fazer essa correspondência com todos os 7 astros e a beleza de Vênus, né? Então vamos agora para a visão de Cornelius Agrippa relacionado às pedras que são determinadas pelo astro Sol, pela esfera de Ferret, pelo grande regente solar. Para ele, as pedras solares eram aquelas que se assemelhavam aos raios do Sol, por sua cintilação dourada, como a aetita, que protege contra doenças e venenos. Além daquelas que detinham o poder de proteger contra a chegada de doenças e a ação de venenos, como o carbúnculo, brilha à noite, né? Ele brilha à noite e tem uma virtude contra todos os venenos aéreos e vaporosos. Também as que sofrem influências com o toque da luz solar, como a crisólita, quando envolvida com a luz solar, emite um brilho na forma de uma estrela dourada e conforta aquelas partes envolvidas na respiração. E ele explica que, além disso, tem o heliotropo, né, que transforma esse em vermelho sangue quando banhada na erva de mesmo nome exposta à luz solar. Então nós vamos ter pedras que sofrem a influência da cintilação, quer dizer, da tintura da cor, e que protege de doenças como venenos e picadas de animais venenosos, etc.
Essa vai ser a correspondência de Agripa. Ervas, pedras que conseguem afastar doenças ou curar pessoas que foram envenenadas. Um exemplo que nós temos são os quartzos mais amarelados, né? A etita e pedras assim que são de coloração amarela ou que tem essa função que protege contra as doenças. Entre plantas e árvores ele vai ter. São aquelas que se inclinam para o sol, como a calêndula, e aquelas cujas folhas se dobram quando está para se pôr, e quando ele nasce abrem as folhas aos poucos. Isso está na página 161 do livro. Seguindo a mesma lógica e raciocínio das pedras, porém aqui está atribuído mais uma característica à capacidade de profetizar e para expiação, bem como a expulsão de espíritos malignos. Então aqui nas plantas e árvores nós vamos ter que vai ser aquelas cujo qual o movimento solar delimita, a cintilação dourada ela existe, e aquelas que protegem contra espíritos malignos e curam de doenças e venenos. Os animais são os corajosos, magnânimos, ambiciosos de vitória e renome, como o leão, o crocodilo, o lobo malhado, o carneiro, o javali, o touro, o rei do rebanho, chamado de Verites, dedicado ao sol pelos egípcios, e o babuíno, que de acordo com ele, quer dizer, Cornélio Agripa, 12 vezes por dia ou a cada hora ele ladra, e no tempo do equinócio urina 12 vezes a cada hora. E faz o mesmo à noite. Também está na página 161. Ou seja, são os animais que são corajosos, ambiciosos, destemidos, protegem, são territorialistas, são caçadores, né? E o babuíno é um exemplo avulso de um animal que mija às 12 horas do dia enquanto o sol está lá, durante o equinócio, dia e noite. Então são exemplos de animais solares. Os pássaros são aqueles ambiciosos de vitória e renome, como a fênix, a águia, o abutre e o cisne. Aqueles que cantam ao nascer do sol, como o galo, o corvo e o gavião, conhecidos como entidades entre os egípcios e o emblema do espírito da luz na visão de Porfírio. Então nós temos os animais que são representativos de animais corajosos, destemidos, caçadores, aqueles animais que sempre se destacam. A águia, nós sempre vemos a águia, porém, tem uma curiosidade que o livro de Agripa retrata, em que ele fala que o galo ele é mais solar do que o leão, pois ele canta ao sol nascer. E quando o galo canta, o leão foge, de acordo com Cornélio Agripa. Então ele fala que o galo é um animal de maior correspondência solar, né? Continuemos. Entre os peixes, são aqueles que resistem a relâmpagos, como o bezerro do mar, o molusco e a medusa, os quais brilham à noite, aqueles que possuem ardor fustigante, como o peixe astéria, e aqueles que seguem um rei, como os estrombos e a margarita, que seca até virar uma pedra dourada, que seca até virar uma pedra dourada. Então nós temos aqueles que realmente são encurtidos pelo fogo, percebe? Não tem como você pôr fogo no mar. Então como é que nós vamos caracterizar isso? O relâmpago, ele chega a pôr fogo no local quando ele cai. Então aqueles que resistem a relâmpagos, eles são solares. Aqueles que brilham à noite, né, que tem um ardor forte, aquele ardor que destaca, igual a astéria, como ele diz aqui, e aqueles que seguem o rei. Quando fala segue o rei, porque o Sol ele é considerado um astro-rei. Se você vê o hexagrama planetário desenhado dentro da árvore da vida, você vai ver que o Sol ele está no centro, né? Então nós temos Saturno, Júpiter, Marte,
Não, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus. Então o Sol ele vai estar no centro desse hexagrama. Entre os elementos, o Sol representa a chama lúcida, viva, que representa o corpo divino e a alma do mundo. Eliphas Levi tem um capítulo para cada... Eliphas Levi não, perdão, errei o nome. Cornelius Agrippa tem um capítulo para cada elemento. 2 deles se tornam cruciais a gente retratar. O primeiro deles é o fogo, no qual ele diz que é a correspondência de Deus na terra. Então o fogo ele vai transformar. Se você pôr algo no fogo, ele vai queimar até virar pó, até retornar à alma da terra. Você veio do pó e ao pó retornará. Esse pó faz menção à terra. Então nós estamos falando da alma dessa terra, da alma da terra. Porque você retorna ao pó. E o fogo acelera esse processo. O fogo alquímico e espiritual também acelera o processo de criação. Então ele vai ser a correspondência divina. Então aqui a parte solar é a chama lúcida da história. A chama divina, porque tem o fogo solar e o fogo de Marte. O fogo de Marte já é aquele que queima, esplendoroso, forte, destaque, incendiário. Ele é mais forte, né? Entre os gostos solares estão os animados e misturados com uma doçura, tá bom? Então aquele gostinho animado que tem um pouquinho de doçura. Quer ver um exemplo? Deixa eu pensar um simples exemplo aqui. O melão. O melão que é um fruto solar. Ele é um gosto animado, doce. Um exemplo de fruto solar. Entre os metais estão o ouro. Beleza? Continuemos. Agora nós vamos retratar da Lua. Lembrando, gente, que se vocês quiserem comprar esse material que eu estou lendo, que eu criei esse material, já tem 57 páginas, não terminei ainda. Quem quiser comprar esse material já me comunica que quando estiver pronto eu vou entrar em contato com a pessoa, tá bom? Porque às vezes fica difícil mesmo decorar tudo por um vídeo e o material ele vai ter tudo explicadinho, certinho nele, fechou? Vamos lá, na Lua, comecemos das pedras. São todas as pedras brancas e verdes, como a selenita, que como diz Agrippa, Cornélio, brilhando de um corpo branco, com um fulgor amarelo, imitando o movimento da lua e tendo em si a figura da lua que todos os dias aumenta ou diminui, assim como a própria lua. Então olha que interessante, a selenita, né, ela brilha através de um corpo branco, com um leve fulgor amarelo, né, que imita esse movimento da lua, que cresce e diminui de acordo com a lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. Interessantíssimo, né? Mas dentre essas é importante vocês destacarem aquelas que são brancas, tá bom? Pois elas encurtem realmente a influência lunar, tá joia? Também as pérolas geradas nas conchas de peixes através da entrada de água. O berilo, o quartzo branco, dentre outros, né? Então, aquelas pedras que você acha no mar, que você acha em rios, essas pedras elas são lunares, porque a Lua ela encurte influência nas marés, no percurso dos rios. Então, se você acha algum material lá, esse material tem a correspondência dessa Lua. Esse material é o reflexo dessa Lua. Entre as plantas e árvores estão aquelas que sofrem influência direta com o astro, como o selenotrópio, que se inclina para a Lua, assim como o heliotrópio, que se inclina para o Sol. Então, nós temos uma planta que se inclina ao Sol, igual foi dito,
na qual dava uma cintilação avermelhada se fosse banhada com a erva de mesmo nome. E também nós temos uma lunar, chamada selenotrópio, tá bom? E da palmeira nasce um ramo a cada nascer da lua. Então a palmeira, a cada nascer da lua, vai nascer um ramo. Olha que interessante. O ísopo também, e o alecrim, o agnocasto e a oliveira são lunares. Então olha que interessante. Tanto o alecrim, quanto o agnocasto, quanto a oliveira, quanto a palmeira, vai brotar um ramo a cada nascer da lua. Olha como que o movimento dos astros influencia de forma direta, e isso diz ou dita para nós a correspondência daquele objeto ou monumento. Interessantíssimo, né? Também a erva chinosta, que aumenta e diminui com a lua em substância e números de folha. Interessantíssimo, né? Está na página 166 do livro de Agripa. Os animais. São lunares os animais que amam a companhia do homem e que crescem no amor ou no ódio, como os cães. Também o camaleão, que muda de cor de acordo com o ambiente. Assim como a lua muda sua natureza de acordo com o signo em que ela se encontra. Então olha que interessante, a lua, de acordo com o signo que ela está, ela vai mudar a sua natureza. Da mesma forma que o camaleão muda a sua cor. Interessantíssimo, de acordo com o ambiente. Só que tem um fato mais interessante ainda nisso. Nós sabemos da hierarquia celestial, né? E a Lua, ela é um astro que incute influências astrológicas sobre cada monumento ou objeto aqui presente, né? O camaleão, ele não é um animal que se camufla no ambiente. Não. Ele é um animal que ele vai mudar a sua cor de acordo com a temperatura daquele ambiente. E a temperatura indica o elemento. Porque nós veremos nesse livro aqui mais para frente, que eu estou escrevendo, que o Sol vai delimitar 4 elementos. Nós vamos ver isso melhor ainda no Stelas Diabólica. Quando ele diz que no leste o Sol é mais quente, no sul no leste o Sol é mais quente, derradeiro, então ele tem o ar. No sul o Sol bate de forma direta, então ali predomina o fogo. Então ele vai tratando isso pra gente de uma forma melhor para se explicar. Então o Stelas Diabólica ele vai falar assim, ó. Atribuições semelhantes são transferidas para as listas dos livros dos ofícios com as direções elementais dos reis cardeais, nas quais a posição de governo de cada rei pode ser relacionada à posição do Sol. No céu, entre o seu nascer no leste, no zênite no sul, seu zênite no sul, seu pôr no oeste e seu nadir no norte. Ou seja, o que interfere diretamente entre os elementos e a luz solar, a luz da lua. Então o camaleão, ele por estar adaptado aos elementos, ele está diretamente ligado aos astros e ao signo, como foi dito no vídeo passado. Então ele imita os movimentos lunares a partir disso, beleza? Outra coisa que é interessante retratar, existem aqueles planetas que são inimigos, dentre eles a Lua e Júpiter, né? Mais pra frente nós vamos falar disso também na visão de Agripa, mas vai estar no capítulo falando da cosmovisão de Pappos, porque Pappos não explica quase nada, eu tive que complementar. E o cachorro, ele é lunar, e o gato, ele é jupiteriano. Então nós vemos literalmente como os dois brigam entre si. Como os dois estão ali, um discutindo com o outro, um tem que fugir do outro, né? Raramente nós vemos um convivendo com o outro. Até acontece, mas raramente. A ideia, a influência disso está nos astros, beleza? Dentre os pássaros lunares estão todo tipo de ave aquática que se alimenta de peixes, como os gansos,
os patos, os mergulhões e a garça. Também estão aqueles que são equivocadamente produzidos, como as vespas, as carcaraças de cavalos, as abelhas da putrefação de vacas, mas para o autor, o mais lunar de todos é o besouro de 2 chifres. Então vamos lá, antes da gente falar do besouro de 2 chifres, vocês perceberam que há um padrão? Na Lua, os animais lunares são aqueles mais correspondentes à água. Os pássaros são aqueles que se alimentam de derivados da água. Estão percebendo? É aqueles que se reproduzem equivocadamente, quer dizer, sem a junção com a fêmea. É interessante eu trazer isso aqui eu trouxe na perspectiva do autor, porque em 1531 não tinha tecnologia científica que tem hoje. Tá? Hoje nós sabemos que a abelha não se reproduz sozinha, mas naquela época era um pensamento da época. Mas existem sim aqueles que são assexuados e se reproduzem sozinhos, tá bom? Agora vamos entender por que o besouro de 2 chifres para a gripa é o mais lunar. Parece um touro, o qual escava sobre o esterco e lá permanece por um período de 28 dias. Tempo em que a lua mede todo o ciclo do zodíaco, todo o zodíaco. E no 29º dia, quando pensa que vai haver uma conjunção de seu brilho, abre o esterco e o joga na água, onde vêm seus filhotes. Então ele imita o movimento lunar para se reproduzir. Ele deixa lá nas fezes, se eu não me engano, no esterco do boi, por 28 dias, no 29º da lua, que quando está em lua nova, ele vai lá e joga esse esterco na água e vem os novos filhotes. Legal, né? Vamos para os peixes. Se fosse olhar o óbvio, a gente ia falar todos, mas vamos entender. Estão o peixe-gato, cujos olhos mudam de acordo com a lua, e todos aqueles que observam o movimento dela, como a tartaruga, o equinídeo, o caranguejo, as ostras e as ervas daninha, né? Então temos os animais cujos olhos mudam de acordo com a lua, por exemplo. O gato, na visão de Agripa, o olho dele, a pupila do olho cresce, cresce durante a lua crescente e diminui durante a lua minguante. Então ele cresce por mais ou menos 13 dias, 12 dias e diminui por 12 dias. Os outros 4 dias restantes é lua cheia ou lua nova, fechou? Interessante, né? O peixe, os elementos ligados à lua de acordo com Agripa: terra e depois água, incluindo todas as coisas que são úmidas, como a umidade das árvores, dos animais, assim também as que são brancas e claras, como a clara do ovo, a gordura, o suor, o muco e a superfluidez dos corpos. Então olha que interessante, rapaziada. Olha que interessante, pessoal. Meus irmãos, tudo aquilo que é úmido vai ter correspondência lunar, né? Então aqui dá o exemplo, a umidade das árvores, dos animais, e tudo aquilo que for branco e mais claro, aquilo que eu falei lá no início. Entre os cristais, o que vai destacar é o branco, beleza? O suor no corpo humano, o muco, a superfluidez, tudo que tiver a ver com água vai ser a regência lunar, menos o sangue, tá bom? Partes do corpo associadas à lua. Pode desafiar todo o corpo e todos os membros de acordo que transpassa pela variedade dos signos, porém está melhor associada ao cérebro, os pulmões, o tutano da espinha, o estômago, o menstruo e todas as demais excreções e o olho esquerdo. Interessantíssimo. Essa ideia do olho esquerdo, a lua está regendo o olho esquerdo, ela também é de Paracelso, tá? Então tudo aquilo que envolve excreção, por que excreção? Porque são líquidos. E tudo aquilo que envolve a massa cerebral, que também são líquidos, são ectoplasmas, o pulmão, o tutano da espinha.
eu não falei para vocês as partes do corpo associadas ao Sol. Eu vou retornar um pouquinho, eu vou falar. O cérebro, o coração, a coxa, o tutano, o olho direito e o espírito. Também a língua, a boca e o resto dos órgãos dos sentidos, além das mãos, os pés, as pernas, os nervos e o poder da imaginação. Então todos os órgãos de sentido são solares, né? Os nervos, as pernas, as mãos, a língua, a boca, interessantíssimo. Então tá aí para vocês sobre a Lua e o Sol. O gosto da Lua, ele é salgado e insípido. Para quem não sabe o que é insípido, é sem gosto, aquilo que costuma não ter graça, aquilo que é sem gosto nenhum, isso é insípido, tá, galera? Entre os metais está a prata. Vamos para Saturno. As pedras de Saturno são aquelas terrosas e escuras, como a ônix, a safira, a camônios, o jaspe marrom e a magnetita. A ideia que rege isto é que a cor, tanto que existe a cromoterapia, ela incute uma certa frequência. Essa frequência da cor, ela corresponde àquela frequência astrológica que nós queremos, correspondência com ela. Beleza? Dentre as plantas e árvores, são aquelas que não emanam beleza, ou são belas, mas não são semeadas. Então, aquelas que são feias, ou então são belas e não se reproduzem, tá bom? E nunca produzem frutos. E as que podem produzir frutinhas de cor escura, como a arruda, a mandrágora, o cominho, o eléboro, que é a árvore que produz a benzoína, o ópio, a figueira preta, o pinheiro, o cipreste. E também aquelas que possuem cheiro forte e gosto amargo, como a passíflora, com a qual forravam as covas antes de serem preenchidas por um cadáver, né? Então, são aquelas que não são belas, que não produzem frutos, são aquelas com cheiro forte e são aquelas que têm gosto amargo. Exemplo do gosto amargo, além da passíflora, nós temos uma muito acessível no Brasil, que é o boldo, beleza? O que corresponde ao elemento de Saturno, tá, galera? Vamos lá. Os animais de Saturno são todos os rastejantes, que vivem isolados e solitários. À noite, tristes e contemplativos, pesarosos, cobiçosos, temerosos, melancólicos, lentos, que se alimentam de seus próprios filhotes, como a topeira, o asno, o lobo, a febre, a lebre, a mula, o gato, o camelo, o basilisco, o sapo e todas as serpentes e animais rastejantes, o macaco, os escorpiões, as formigas e aqueles que surgem a partir da putrefação da terra, na água ou nas ruínas das casas, como os ratos, os vermes, os decompositores, como as baratas e as bactérias que transmitem doença com o toque na célula humana. Então, entre Saturno, é interessante vocês entenderem que vão estar aqueles animais nocivos para a humanidade. Tá bom? Existia um ocultismo antigo chamado Firmícios, no qual ele fala das 12 casas astrológicas. Dentre as 12, aquelas que representam demônios malignos faziam conjunção com Saturno e Marte. Então já dá para imaginar. Então aqui nós temos os rastejantes que vivem isolados, aqueles que são venenosos, que fazem mal ao contato com seres humanos, né? Nós temos aqueles que são agressivos, que surge a partir da putrefação da terra, na ruína de casas, igual rato e verme, né? Que mais? E aqueles que transmitem doenças com o toque da célula humana. Além daqueles que se alimentam dos seus próprios filhos, que isso acontece bastante, tá? Entre os pássaros
Estão aqueles que têm voz aguda e pescoço comprido, como o avestruz, o pavão, o grou. Também os que são noturnos, como o mocho, o morcego, o abibe, o corvo e a codorniz, que, de acordo com Agripa Cornélios, é o mais invejoso de todos os pássaros. Está na página 170 do seu livro. Beleza? Então nós temos aquele que tem voz aguda, pescoço comprido, toda aquela correspondência que eu disse acima. Como os próprios filhos, vivem isoladamente, né? São pesarosos, contemplativos, temerosos, melancólicos, são lentos, se alimentam de seus próprios filhotes, tudo isso se encurte. Bom, interessante falar da lua, porque dentre os pássaros lunares existe um também que tem uma correspondência fortíssima de acordo com a pupila de seus olhos, a coruja. Beleza, pessoal? Agora vamos para os peixes correspondentes a Saturno. São aqueles que seguem os mesmos padrões dos animais imantados por esta esfera. Ou seja, vocês acabaram de ouvir. Como a enguia, que vive isolada, a lampreia, o peixe-cachorro, que come os próprios filhotes, as tartarugas, as ostras e tudo aquilo que vem delas. Entre os elementos estão a terra e a água. Beleza? Parte do corpo associada a Saturno. O fígado, escurinho, né? Ele é bem pretinho, então ele tem correspondência com Saturno. E a parte carnuda do estômago. Entre os gostos está o amargo, o azedo e o ínsípido. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão perceber que o gosto da lua também é ínsípido, mas sempre vai ser um pouquinho salgado. Vocês devem estar se perguntando, por que salgado, gente? É porque a lua, ela incute na maré do mar, que bate nas pedras e forma o sal. Aqui está o amargo, o azedo, mas também tem o insípido, mas que também vai ser puxado um pouco mais para o amargo ou para o azedo. Beleza, pessoal? Entre os metais estão o chumbo e o ouro, né, em razão do peso, e a marcassita dourada. Continuemos, vamos para Júpiter agora, falta só 4, falta Júpiter, Marte, Sol e Vênus. Não, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Então vamos para Júpiter, né? As pedras de Júpiter são aquelas que possuem cores aéreas, além do jacinto, do berilo, da safira, da esmeralda e do jaspe verde. Então, tirando o jacinto, o berilo, a safira, a esmeralda e o jaspe verde, são aquelas que possuem cores aéreas. Beleza? Vocês devem estar se perguntando, óbvio, como assim cor do ar? Vamos para Franz Bardon? Franz Bardon ele explica que a cor do ar é o azul. Entenderam? Por isso, lápis lazuli e pedras nessa cor para fazer rituais correspondentes a Júpiter. Tá bom? Dentre as plantas e árvores estão as que são chamadas de árvores da sorte, como o carvalho, o castanheiro, o trevo de 4 folhas, o azevinho, a faia, a avaleira, a figueira branca, a pereira, a macieira, a vinha, a ameixeira, o freixo e a oliveira, e o óleo, além da árvore verde-mato, manjericão dos jardins, ancusa, macis, lavanda, hortelã, almecega, elecampana, violeta, lólio e o álamo, além de todos os tipos de milho, como a cevada, o trigo, a uva passa, o alcaçuz, o açúcar e tudo que contém doçura sutil e manifesta, bem como que tem gosto acentuado, como nozes, amêndoas e abacaxis. Então, todo tipo de milho, aquilo que tem gosto acentuado e aqueles que produzem sorte. Beleza, galera? Entre os animais estão os jovianos, que têm pompa e sabedoria.
e aqueles que são mansos, bem treinados e de boa disposição, bem como o pastor alemão, o veado, o elefante, o gato, os animais domésticos e os gentis, como as ovelhas e os cordeiros. Então estão aqueles treinados, aqueles animais de sabedoria. Um exemplo muito interessante, o corvo, tá bom? Vamos lá, os pássaros. Os que possuem temperamento moderado, como as galinhas, quando estão junto à gema de seus ovos. Também os pássaros propensos a um tipo de devoção. Emblemas de gratidão, como a perdiz, o faição, a andorinha, o pelicano, o cuca, a cegonha e a águia. Então aqui nós temos animais que eles vão ser o quê? Eles vão estar propensos a um tipo de devoção, então as pessoas vão devocionar esses pássaros, ou então eles vão ter aquele temperamento forte com algo. Galinha nos seus ovos é um exemplo, o pato quando protege, o leão territorialista e por aí vai. Só que no caso de aves, né, pelo amor de Deus, leão é sol, tá? Mas vamos lá, continuemos. Entre os peixes, aqueles que possuem uma devoção inata, como o delfim, a anchia e o siluro. Dentre os elementos, o ar, as partes do corpo, a barriga, o umbigo e o sangue. Os gostos, o doce e o agradável. Exemplo, tá, gente? De doce agradável, de uma fruta agradável, dessa forma, regida por Júpiter, morango, tá bom? Entre os metais estão o estanho, a prata e o ouro, em razão de sua temperança. Vamos para Marte. Dentre as pedras de Marte estão todas as incandescentes. Olha o que eu disse sobre o elemento, tá vendo? A chama lúcida, a incandescência, o incendiário. Então todas as incandescentes, vermelhas, sulfurosas e duras, como o diamante, a magnetita, o jaspe sanguíneo, o jaspe, a pedra que consiste em vários tipos e a ametista. Vamos lá, rapaziada. Vocês vão entender uma coisa, ó. O alho, quando você come alho, ele dá um desconforto, né? Ele dá aquele certo tipo de ardência, e tudo isso correspondente ao alho, ele vai inibir essas pedras de Marte. Então, se esfregar alho na magnetita ou no ímã, não funciona mais. Mas vamos lá. Então, só isso: incandescente, vermelho, sulfuroso e duro. Tá joia? Dentre as plantas e árvores estão todas as plantas venenosas por causa do calor excessivo, e todas as que provocam coceira ou incomodam a pele, como o cardo, a ortiga, o botão de ouro, e todas as que, se forem comidas, provocam lacrimação, como a cebola, a ascolônia, o alho poró e a semente de mostarda. Rapaziada, confundi, galera. Eu tô olhando meu material, eu mesmo confundi, mas faz parte. Esse alho e a cebola, eles vão inibir só o alho, na verdade, a ação da magnetita, beleza? E a semente de mostarda, além de todas as árvores espinhosas, como o cacto e a árvore do cão. Ademais, encontramos o louro, o acônito, a escamônia, a eufórbia e o eléboro. Então aqui nós temos as venenosas, as ervas quentes, tá bom? Aí vocês devem estar se perguntando, como que nós identificamos ervas quentes? Pois eu vou ajudá-los. É utilizado para identificar ervas quentes aquelas que são similares ao fogo. Vou explicar como. Que arde, provoca alergia,
são venenosas, atacam a respiração, elas incomodam a pele, provocam algum tipo de irritação. Essas são ervas quentes. Irritam o cérebro e produzem alucinação, mas nem todas são quentes, esses aí. Por exemplo, a babosa não é. Mas, vamos lá. Deu para entender, né? Então, as venenosas, as quentes e aquelas que produzem coceira na pele, incomoda a pele, beleza? Entre os animais, todos os que são belicosos, vorazes, corajosos e de mente clara, como o cavalo, a mula, a cabra, o cabrito, o lobo, o leopardo, o asno selvagem, e todas as serpentes e os dragões, cheios de desprazer e veneno, além de todos aqueles que são ofensivos aos homens, como mosquitos, moscas, o babuína, a abelha, a aranha e os escorpiões, por causa de sua ferocidade. Então, basicamente, aqueles que apresentam perigo para a gente, risco para a gente, são nocivos para a gente e que são belicosos, aqueles que, vorazes e corajosos, de mente clara. Mas só de vocês entenderem, meus irmãos, que é voraz e corajoso, tá ótimo. Entre os pássaros, todos os vorazes, claro, vai repetir, tá? Mesmo que falte aqui, entenda como acoplado, que devoram carne, quebram ossos, como a águia e o falcão. E todos aqueles que reconhecidos por serem fatais, como a coruja questrel e o gavião, além daqueles que a fome e a ferocidade fazem barulho ao engolir, como as garças e a pega. Então tudo que é voraz, novamente, fatal e faz barulho ao engolir. Dentre os peixes, os que têm chifres ou os que são devoradores e vorazes, como o carneiro, o lúcius, o barbos, o esturjão e o glauco. Entre os elementos, o fogo escaldante e acentuado. Viu? Entre as partes do corpo, o sangue, por isso que eu disse que o sangue não estava encurtido pela lua, as veias, os rins, a vesícula biliar, as nádegas, as costas, o movimento do esperma e o poder irascível. Entre os gostos, amargo e azedo, que arde na língua e causa lágrimas. E assim você vai diferenciar esse amargo e azedo de Marte pro amargo e azedo de Saturno, beleza? Entre os metais, o ferro e o bronze vermelho, todas as coisas incandescentes. Vamos para Vênus, rapaziada. Meus irmãos, estamos acabando, falta Vênus e Mercúrio apenas, e nós vamos ter acabado a visão de Agripa, tá bom? Lembrando, quem quiser comprar o material me chama no privado, e quando estiver pronto eu vou entrar em comunicação com a pessoa. Não será vendido a custo muito caro, será vendido a custo de mercado, R$ 75. Quem quiser adquirir, pode me chamar, tá bom? Dentre as pedras de Vênus, temos todas as pedras de coloração claras, brancas ou verdes, como o berilo, a crisólita, a esmeralda, safiro, o jaspe verde, a cornalina, as aetites, o lápis lazuli e o coral. Então aqui nós vamos ter de novo a coloração branca ou verde, só que vocês vão dar preferência para verde, beleza? Dentre as plantas e árvores, todas aquelas que possuem um doce aroma e deliciosas frutas doces, como a verbena, a violeta, a valeriana, o cabelo de Vênus, o tomilho, o almíscar, o sândalo, o coentro, as peras, os figos e as romãs, semeadas pela primeira vez por Vênus de acordo com os poetas, bem como da rosa de Lúcifer e a multa de Véspero. Beleza? Então aquelas plantas que são bem doces, deliciosas, o aroma doce, são elas. Um exemplo, o mel. O mel, ele tem o gosto influenciado por Vênus e
o pólen, poderíamos dizer que o pólen, ele é venusiano, né? Entre os animais, todos os luxuriosos, os deliciosos, os possuidores de um forte amor. Ou seja, né? E desejo sexual, como os cães, os coelhos, as ovelhas mancheirosas, as cabras e os bodes, que, de acordo com o autor, se reproduzem mais rápido que quaisquer outros animais, pois o bode copula após o 7º dia de vida. Está na página 177 do livro dele. Também o touro, por seu desdém, que porventura é símbolo do signo de touro regido por Vênus, e o bezerro de sua liberalidade. Beleza? Então, os luxuriosos possuem forte amor e, principalmente, o astro Vênus e aqueles que são influenciados por ele, por Agripa, é chamado de venéreo. Então, aqueles que possuem energia sexual muito forte, né? Gato no cio, cachorro no cio, né? É isso aí, rapaziada. Vamos lá, meus irmãos. Entre os pássaros estão aqueles que são muito amorosos com seus filhotes, como o cisne, o caminheiro, a andorinha, o pelicano e o burgander. Também aqueles que são dedicados a ele, como a pomba, que é consagrada ao astro, a rola, que é dedicada ao mesmo ao nascer, o pardal, usado nas purificações, pois a lepra, uma doença marcial, era resistente a tudo, menos a ele. Ademais, aqueles que são incansáveis sexualmente, como a águia, considerada venérea pelos egípcios. Então, os amorosos com seus filhotes, tá bom? E que são consagradas ao astro e que possuem grande energia venérea, como foi dito aqui, né? Entre os peixes estão os que possuem amor pelos filhotes, de novo, como os caranguejos, que lutam por sua companheira, e a sardinha, as douradas e a pescada. Também aqueles de flagrância doce, como o titímolo. Entre os elementos, o ar e a água. Entre as partes do corpo regidos por Vênus estão os rins, os testículos, a consanguinidade, o ventre, a semente, poder concupiscível, a carne, a gordura, a barriga, o peito, o umbigo e aquelas ligadas aos atos venéreos. Beleza? Continuemos. Entre os gostos, doces, untuosos e deleitáveis. Entre os metais, a prata e o bronze, tanto o amarelo quanto o vermelho. Se vocês perceberem, o umbigo está tanto regido por Vênus quanto por Júpiter. Isso vai acontecer muito, tá? Isso é muito comum de acontecer. O que vai mudar na prática mágica, se é incutido por um ou pelo outro, está nas intenções do magista, na qual ele utiliza aquele vínculo para imaginar ser imantado pelo astro através daquele local, né? Mas é interessante entender e perceber que os amigos, que os astros, os planetas amigáveis entre si, eles compartilham da correspondência na parte do corpo, né? Entre os gostos, os doces, untuosos e deleitáveis. Você vai focar nisso aqui, tá bom? Para diferenciar. Porque, deixa eu voltar aqui. Nós vamos ter que Júpiter também é doce e agradável. E aqui, doce, untuoso e deleitável. Vocês têm que ficar de olho com essas correspondências, porque o que vai separar uma coisa da outra é uma simples palavra. A parte untuosa, gordurosa, entendeu? É o que diferencia o venusiano do jupiterino, entre os gostos. Entre os metais, a prata e o bronze, tanto o amarelo quanto o vermelho. Para Mercúrio, né, vamos falar de Mercúrio agora, para a gente poder finalizar.
Esse PDF que eu estou montando, pessoal, tem aqui a parte dentro da área de papos, em qual eu trato das amizades e inimizades. Só para vocês entenderem quais vão compartilhar monumentos entre si. Saturno vai compartilhar com Mercúrio, Júpiter, Lua e o Sol. Júpiter vai compartilhar com Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Saturno. Marte somente com Vênus. O Sol vai com Júpiter, Vênus e Saturno. Vênus com Sol, Lua, Marte, Mercúrio e Júpiter. Mercúrio com Júpiter, Vênus e Saturno. Lua com Júpiter, Vênus e Saturno. Agora, com quem não vai, Saturno não vai com Marte nem Vênus. Júpiter não vai com Marte. Marte não vai com Sol, nem Lua, nem Mercúrio, nem Júpiter, nem Saturno. Marte não vai nem com Sol, nem Lua, nem Mercúrio, nem Júpiter, nem Saturno. O Sol não vai com Marte, Mercúrio, nem Lua. Vênus não vai com Saturno. Mercúrio não vai com Sol, Lua, nem Marte. E a Lua não vai com Marte, Mercúrio e o Sol. Beleza? Só para nós focarmos e vocês entenderem o porquê disso tudo. Vamos para as pedras mercuriais, mercurianas. Entre as pedras mercurianas estão aquelas de diversas cores, porque é misto, tá, galera? E várias figuras, bem como as que são artificiais, como o vidro, então aquelas pedrinhas de vidro lá. Então, se vocês, pessoas, magistas modernos, que utilizam uma pedra de vidro azul para fazer correspondência a Júpiter, ou uma pedra de vidro vermelha para fazer a Marte, sinto lhe dizer, é de vidro, então é de Mercúrio. Vamos lá. E as que têm uma cor misturada com o amarelo e verde, como a esmeralda, a ágata, o mármore vermelho e o topázio. Então tudo isso que for misto é mercurial. E principalmente que for misto entre amarelo e verde. Beleza, galera? Rapaziada, vamos lá. Entre as plantas e árvores, são aquelas que têm menos folhas e mais curtas. E são mais curtas, né? Sendo de natureza mista e cores diversas. Como a gramínea quinquefoliada, a erva mercúrio, a fumaria, a pimpinela e a manjerona e a salsa. Entre os animais, são os que possuem percepção rápida, que são engenhosos, fortes, instáveis, velozes e se familiarizam rapidamente com os homens, como os cães, o macaco, as raposas, as oninhas, os veados e as mulas. Também todos os animais que são de ambos os sexos, ou que podem mudar de sexo, como a lebre e a civeta. Percebem que é sempre isso, misto? Eu mudo de sexo, né? Eu sou engenhoso, se familiariza rápido com os homens. Então só aí nós percebemos o quê? Que a Lua ela tem grande compatibilidade com Mercúrio, né? Que a Lua fala de animais que se dão bem com os homens e que animais que vão se dar bem com os homens. Vamos para os pássaros, galera. Então, meus irmãos, o que por natureza são vivos, melodiosos e instáveis, como o pintarroxo, o rouxinol, o melro, o tordo, a cotovia, a lavandeira, a calandra, o papagaio, o besouro preto com um chifre e o porfírio. Então aqui, simplesmente o que são vivos, sabe que tem essência de vivacidade, melodiosos e instáveis. Entre os peixes, aqueles que se recolhem em si mesmos, como o troquídeo, e além daqueles que ludibriam graças à sua mutabilidade, como o pólipo. Também aqueles engenhosos e fortes como a raia, por sua labuta, e a tainha por arrancar a isca do anzol com o golpe de sua cauda. Então olha que interessante, aqueles que se recolhem em si mesmos e aqueles que são tão engenhosos que ele cita o exemplo da tainha, que ela consegue enganar pescador. Doideira, né? Entre os elementos, a água, que de acordo com a gripe, esta faz mover todas as coisas. Está na página 180. E a parte do corpo correspondente ao Mercúrio é o baço, o estômago, a bexiga, o ventre, o ouvido direito e a faculdade do senso comum.
Entre os gostos, aqueles que são diferentes, estranhos e mistos. Entre os metais, o mercúrio, o estanho e a marcassita de prata. Se vocês perceberem, quando nós falamos das partes do corpo, as partes do corpo, tem partes que não são partes, são faculdades. Isso é importante entender para usar de correspondência no momento da prática mágica. Entre os solares está o poder da imaginação, tá bom? Interessante falar da Lua, que fala de todas aquelas que estão de acordo com a variedade dos signos. Então, nós podemos falar dos poros, que identificam a alma do mundo e transportam essa alma do mundo para o nosso sistema nervoso, né? Os sonhos lúcidos, por exemplo. Aí nós vamos ter também, quer ver? Quando fala de Marte, né? Fala do movimento do esperma e o poder irascível. Interessantíssimo. E quando nós vamos para Mercúrio, que é o último, ele vai falar da faculdade do senso comum. Então é isso, galera, que eu queria trazer para vocês hoje. As correspondências na cosmovisão de Agripa. Aguardem que a próxima aula eu vou falar um pouco do relógio dos magos. Eu vou falar um pouco do relógio dos magos na cosmovisão de Papos, que ele traz um relógio zodiacal, beleza? Para depois, na outra aula, eu estar falando sobre as ervas e tudo que ele fala sobre isso, porque eu vou dar uma aula enorme sobre conjunção, oposição, quadratura, astrologia e faculdade planetária. Vou trazer apontamentos de Agripa aqui na cosmovisão de Papos. Vocês devem achar meio estranho, mas é só para complementar o que o autor deixou escasso. No mais, um ótimo dia para vocês. Caso queiram material, reservem comigo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você está assistindo. E se você teve paciência, parabéns. Você é para magia. Um ótimo dia a todos.